Bom, assessor faz diferença. Feito um lockdown, cara, né? 20 dias de lockdown, mas com polícia na rua, um negócio pesado. Será que a situação teria alcançado? Tudo bem, né? A gente vai fazer engenharia de obra pronta, eu sei. Eu não gosto disso. Com a mulher a gente briga, não briga com você. Isso aí. O que me parece hoje é que houve um erro lá atrás. No Brasil não permite lockdown, em lugar nenhum. Vamos lá. Olá, estamos começando o nosso ponto de vista ao vivo, não é como sempre aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação e debate para você. Este horário da 1h30 da tarde, discussão sempre importante em cima dos temas que formam a pauta aqui da nossa região metropolitana, não é? E os assuntos todos de interesse nacional, não é? A gente abria muito espaço, educação, meio ambiente, saúde, transporte, segurança pública, essa coisa toda. Hoje a saúde é que comanda, não é, todas as nossas discussões, todos os nossos debates, com uma única exceção, né, que é a ilha afastada do mundo, não é, que é a capital federal, o Brasília, o Palácio do Planalto. Para lá não existe, não é, o coronavírus, não existe o Covid-19, não é? O presidente não está nem aí com a hora do Brasil, se morre 30 mil, 50 mil, 500 mil brasileiros. Ele falou que isso é o destino de todo mundo, né? Eu lamento, mas é o destino de todo mundo. Pois é. E ontem ele recusou, né, 8 bilhões e 600 milhões de reais para serem direcionados ao combate ao Covid-19. A Câmara Federal aprovou o final do fundo de reservas, né, do governo federal, fundo de reservas monetárias, e havia lá essa humilde continha ainda, né? 8 bilhões e 600 milhões. Bolsonaro vetou para que esse projeto foi aprovado pela Câmara, fosse uma verba, um dinheiro, um valor investido na área da saúde para o combate ao Covid-19. Então, a gente não entende mais nada. Não chega dinheiro para ninguém, estados e municípios continuam aí à espera, os autônomos, as pequenas e médias empresas, essa coisa toda, todo mundo sofrendo, todo mundo no desespero, os prefeitos tirando leite de pedra, não é, para tentar evitar o caos, né? E a gente aí vai acompanhando toda essa situação. Cada dia que passa morrem mais de 1.200 brasileiros, né? E a nossa contabilidade vai aumentando e viramos, né, um mapa verde. Estão falando muito dessa história de ficar vermelho, ficar laranja, ficar amarelo aí no mapa do estado de São Paulo. O Brasil virou um vermelho total, né, no mapa da humanidade, né? Até o Paraguai, Argentina, Uruguai, enfim, fecharam as fronteiras com o Brasil. Uma coisa inacreditável aonde fomos chegar, né? Sempre a reprise do Ponto de Vista, aqui pela Santa Cecília TV, de segunda a sexta-feira, de segunda a quinta-feira, às 8 da noite. Na sexta-feira, a reprise você confere à meia-noite. Rogério Santos, gestor público, que atuou até a semana passada como secretário de governo aqui da cidade de Santos, está com a gente aqui à esquerda, participando e colaborando aqui do Ponto de Vista mais uma vez. Prazer revê-lo, Rogério. Prazer é meu, Boturão. Sempre aqui participar do seu programa é uma honra, ainda mais com o nosso prefeito Suman presente, é um grande prazer. E com o nosso amigo de sempre, o Santana, com o seu computador, com a sua internet em ação. Seus dedinhos nunca param, né, Santana? Pois é, os dedinhos eletrônicos aí do Marcos Santana tentando filtrar, né, o que é fake news, o que é notícia boa para a gente discutir e debater aqui também, claro. Como disse o Rogério, Walter Suman, prefeito de São Vicente, prefeito do PSB, prefeito de Guarujá, participa com a gente em mais esta edição, é do PSB, tá certo? Walter Suman com a gente para falar muito sobre essa questão que envolve aí o Covid-19, né? E o que de importante vem sendo feito nessa área na Prefeitura de Guarujá. Os problemas são imensos também, né? Como em toda a região, em todo o país. Prazer recebê-lo também, prefeito. Prazer é todo meu, Boturão. Uma honra estar dividindo a bancada com o Rogério. Prazer vê-lo, Santana. E estamos aí abertos para debater esses assuntos que pululam o tempo todo na imprensa como um todo. E é uma honra, mais uma vez, estar participando do seu programa. Uma honra para nós recebê-los, né? Receber aqui o Rogério, receber o prefeito Walter Suman. E lá na ponta está com a gente também o Marcos Santana, né? Sempre atento aí às informações e a sua participação conosco. Tudo certo por aí, Santana? Boa tarde a todos, tudo certo na medida do possível. Boa tarde, Rogério, boa tarde, Boturão. Boa tarde, prefeito. Prefeito que, além dos problemas crônicos que enfrenta
para tentar combater na cidade. Teve uma tragédia recente, os deslizamentos, que fizeram muitas vítimas fatais. E agora outra tragédia, que é o surto de coronavírus na cidade. A gente sabe muito bem que lugares mais carentes, a doença atinge com mais impacto. Então, mais um desafio nesse mandato do prefeito Walter Suman de Guarujá. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, com Edgar Buturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre o nosso boa noite para você que está conosco na reprise. O programa ao vivo acaba às 2h30 da tarde, a reprise é às 8 da noite, não é? Só Deus sabe, né, o que é que vamos enfrentar ao longo da tarde para debater aí à noite, não é? E acompanhar aí pelos telejornais noturnos as bombas, né, que são jogadas nas nossas cabeças, né, ultimamente. Bom, o Rogério Santos, prefeito Walter Suman, o Estado manteve então a Baixada Santista na tal da fase 1 e os prefeitos aqui da região se reuniram ontem, se não estou enganado, né? Exato. Com o Condesb, que tem a presidência do prefeito de Santos, Paulo Alexandre, e resolveram que vão abrir devagarinho, é isso? Esse é um comportamento, primeiro lamentar o posicionamento da Baixada Santista como um todo, na Zona Vermelha. Todos os estudos que vêm sendo conduzidos pelos 9 municípios da Baixada, Guarujá, obviamente incluído, nos colocam na faixa laranja, o que já permitiria essa flexibilização. O que todos os gestores estão enfrentando é um verdadeiro dilema, ou seja, existe como disse o Santana aqui, especialmente no Guarujá, nós estamos aí num prazo de quase 2 a 3 meses, convivendo aí já com 2 grandes calamidades. A primeira ambiental, escorregamento de morros, 34 vidas lamentavelmente foram ceifadas em decorrência de um meteoro em forma de água que caiu sobre nossa cidade e região, Santos também, São Vicente. Não deu tempo de respirar, de todas as ações que nós estamos desenvolvendo e ainda em curso, defesa civil local, estadual, nacional, enfim, todo o envolvimento de muitos setores. E logo veio a questão do coronavírus, mas nós havíamos já nos preparado desde o dia 19 de fevereiro, quando nós criamos um comitê de crise. Fizemos um comitê de crise já para pacientes com patologias respiratórias. Isso nós estamos desenvolvendo. E esse enfrentamento tem passado por várias situações. E nós estamos hoje num momento em que há esse dilema da flexibilização ou não flexibilização. Óbvio, há um estrangulamento da economia, a reboque vem o desemprego, a fome, um drama social. O Guarujá tem enfrentado, então, eu diria já que 2 calamidades decretadas e uma que bate às portas, que é a questão econômico-financeira e social da nossa população. Mas a cada problema existem várias hipóteses de solução e, nesse momento agora, a ansiedade é uma ansiedade grande de você ter as rédeas do comando dessa pandemia, ou seja, ter o sistema de saúde da Baixada Santista todo sob controle, ou seja, a população cooperando é fundamental, é uma responsabilidade de todos o combate ao coronavírus. E para e passo nós tomamos, adotando medidas de forma consciente, gradual e equilibrada da retomada, da flexibilização da economia, como está previsto, inclusive nos critérios da metodologia implantada pelo Comitê de Crise do Governo do Estado de São Paulo. Nós ficamos lamentamos bastante e verbalizado pelo próprio secretário de regional, Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, considerando já, inclusive, com a presença de prefeitos que estiveram lá no governo do Estado, capitaneado pelo nosso presidente Paulo Barbosa, onde nós já, de maneira bastante eufórica, vimos com uma possibilidade. E ontem, um banho de água fria, né? E, de qualquer maneira, nós estamos nos preparando. O Guarujá, que é Baixada, os prefeitos estão se preparando para que no próximo dia 15 haja uma retomada. Enquanto isso, nós não estivermos considerados oficialmente pelo mapa do governo do Estado na fase laranja, nós estamos nos preparando para poder, juntamente com segmentos que serão contemplados,
paulatinamente, a retomada dessas atividades de maneira bem coordenada, controlada e com corresponsabilidade de todos. Rogério Santos já havia anunciado aqui, apresentado para a gente, há cerca de 2 semanas, né, esse plano de retomada econômica aqui da cidade, né? Mesmo nessa situação, esse plano pode ter início ou vai aguardar realmente o dia 15? Olha, Boturão, os municípios, eles se prepararam para não só para a questão de atendimento hospitalar, né? As cidades todas fizeram um pacto de união da Baixada Santista na questão hospitalar, na questão preventiva, através do Condesb, as ações tomadas em conjunto, lógico, cada cidade respeitando a sua característica, porque há uma diversidade econômica, geográfica, inclusive, e de características diferentes. O que houve, né, há uma concordância e até uma construção conjunta com os municípios do Plano São Paulo. O plano é bom, o problema é que os números utilizados foram números errados. Então, o que os prefeitos reclamam justamente é isso. Concordam com o plano, não concordam com os números. Os números saem do município para o Estado, não do Estado para o município. E há um delay, e os números não estão batendo. Inclusive, na questão dos óbitos, o próprio serviço de vigilância tem um dado estadual que não bate com o dado que o Estado está usando no seu plano. Então, o que os municípios e os prefeitos colocaram de maneira muito respeitosa é que já estamos no laranja, né? Não é que, olha, em 2 dias passamos para o laranja. Não, semana passada, semana retrasada, já estávamos no laranja. Então, o que os prefeitos pedem, e eu tenho acompanhado, é justamente o que é correto. Nós estamos no laranja, nós não queremos ir no momento para o amarelo, nós não queremos estar no azul, nós queremos estar na posição que existe, que é de fato, que é a maneira segura. A crença e a credibilidade desse plano é tão grande porque ela é baseada em dados, como o prefeito Suman falou, né? Número de leitos por 100 mil habitantes, que a Baixada tem o triplo do necessário, quase 16 leitos por 100 mil habitantes. O número de percentual de leitos ocupados, que hoje está na casa de 60% em média. Então, estaríamos na laranja. Então, o que o governo do Estado alega é que seria a semana que vem, porque reorganizaria os números. Mas o que vale é os números da semana passada. E na semana passada estava em laranja. Eu não vejo isso como uma questão política, eu não vejo isso como uma questão de erro. É um erro técnico de informação, mas que os prefeitos disponibilizaram informações oficiais. Então, é nada mais justo que seja revisto, né? Que seja enquadrado da maneira correta. Houve um grande esforço por parte do poder público, abrindo leitos em todas as cidades, a questão da prevenção, da obrigação do uso de máscara, enfim, um sacrifício do comércio como um todo, a população que deixou de sair na rua e, por direito, através de dados, foi conquistado uma flexibilização razoável, uma flexibilização tímida, que é isso que os municípios querem. Eles não querem estar a mais do que merece nem a menos do que merece. Claro. O plano é muito bom, tem que elogiar o governo do Estado. O plano do Estado é muito bom, errou nos números. E buscar esse equilíbrio, Boturão, é muito difícil. Esse vírus, essa doença, ela é, vamos dizer assim, muito inteligente, né? Porque ela rompeu uma cadeia que é um principal fator do ser humano, que é viver em sociedade. E ela rompe com o isolamento social. Viver em sociedade, isolamento social. Hoje, no mundo, 60% das pessoas vivem em áreas urbanas. E no Brasil, mais de 80% vivem em área urbana. Então, você destruiu toda a cadeia produtiva, a cadeia social, o distanciamento, que nesse momento é necessário. O que precisa é um pacto entre todos, entre a sociedade e os poderes públicos se entenderem entre si. Bom, nós temos com os números de ontem, não é, prefeito? 10.052 casos, números de ontem, quarta-feira, vamos deixar bem claro, dia 3, né? Claro que hoje já são outros, né? Mas para a gente ter uma base aqui, Santos tem 4.252 casos confirmados, Guarujá 1.685, Santos 164 óbitos, Guarujá 93 óbitos, né? Esses números, evidentemente, que
eu acho que ultrapassaram um pouco as expectativas que se tinham no começo, né? Eu não sei, fica a dúvida que as pessoas falam com a gente, perguntam para a gente, mandam e-mail, mensagem e tal, não sei o quê, xingam o governador Dória tem as costas assim, ó, porque o que estão dando de porrada nele nos últimos tempos é uma coisa inimaginável, né? E agora fica a dúvida, né? Houve algum erro do governo do Estado, desse comitê lá atrás? Se fizesse o lockdown, 15 dias, 20 dias, né? Mas lockdown mesmo, né? No estado inteiro, na Grande São Paulo, Baixada, Vale, enfim, pelo estado inteiro, né? As regiões mais populosas, enfim, né? Polícia na rua, aquela coisa que a gente viu na Europa. Será que hoje não teremos uma situação diferente? Claro que vamos fazer engenharia de obra pronta, até covardia, eu sei. Mas nós estamos num momento aí de avaliação e reavaliação, né, prefeito? Não sei o que dá para a gente pensar em cima disso. Lá no município de Guarujá, a gente salienta que as medidas educativas têm sido o norte da nossa conduta, preventivas, restritivas e eventualmente punitivas quando necessário. E isso tem sido levado a cabo, como disse o Rogério, ampliando leitos de UTI no Hospital Santo Amaro, um trabalho importante na implantação do nosso hospital de campanha, posso dizer aí, aliançado com o Ministério Público do Estado de São Paulo, o GAEMA, o Governo do Estado de São Paulo, o que permitiu esse potencial maior de enfrentamento à epidemia no local. Agora, o importantíssimo e a população precisa cooperar significativamente, tomando os cuidados constantes de prevenção, de higienização de mãos, enfim, isso amplamente debatido. Nós estamos além disso, implantando um sistema no nosso município que é o cuidado com a triagem, para que não se mescle pacientes com sintomatologia respiratória com pacientes clínicos gerais normais. Isso é um risco muito grande. Nós temos um complexo de triagem instalado nas principais UPAs, que atende uma média de 800 a 1.000 pacientes dia, que tem facilitado. Eu tenho certeza absoluta que as medidas até aqui adotadas por todos os prefeitos evitaram com que essa curva fosse mais exponencial ainda, ou seja, poderíamos ter um número muito maior de óbitos caso essas medidas educativas, preventivas, restritivas, seja mais punitivas que foram necessárias, seria muito maior. O tempo passou, ou seja, não tem como voltar. Não se sabe se essa quarentena foi decretada de maneira precipitada ou não. Alguns especialistas dizem que sim. Existe um estudo conduzido pelo próprio Condesb, capitaneado pelo Dr. Marcos Caseiro, que apontou essa primeira quinzena de junho e o pico máximo dos casos em torno do dia 7. Isso nós todos estamos cientes, trabalhando nesse contexto todo. A gente percebe pelos gráficos que está acontecendo mais ou menos isso mesmo. Exatamente como havia sido previsto por esse estudo, e daí todos os cuidados que todos os prefeitos estão tomando. Nós esperamos que tem que haver essa sintonia, população, poder executivo, sociedade, enfim, como um todo, segmentos. E é uma pressão de todos os lados. Hoje todo mundo sofre, todo mundo está perdendo. O comércio, por sua vez, ansioso para que seja retomada, e tem a parcela da população que tem um receio de você flexibilizar e aumentar. A pior coisa que tem para um prefeito hoje é você ser responsabilizado por óbitos que aconteceu na sua cidade, claro, porque você flexibilizou. Daí que tem que ser, repito, uma flexibilização dialogada, consciente, gradual, para que a gente possa dar um passo de cada vez. E tomara que nós não vivamos uma segunda onda. Para isso a coparticipação, a corresponsabilidade, ou seja, todo mundo falando, procurando falar a mesma língua, e a gente evite essa progressão aí geométrica da infecção de pacientes, de pessoas e óbitos, com certeza. Diego Santana. Prefeito, o gestor público local, por mais que ele se esforce, a capacidade de ação dele ainda assim é limitada, né? Que a grande responsabilidade é do gestor federal, que na prática não está oferecendo as respostas que o país exige. Mas ainda assim ele pode fazer o que está ao seu alcance, que é da estrutura da questão da saúde, né? As unidades de saúde, fazer a testagem, oferecer os leitos necessários de UTI, fazer o trabalho de fiscalização para coibir os abusos, os excessos, e também fazer o trabalho de conscientização. Agora, no começo do programa eu falei que Guarujá tem uma parcela significativa da população muito carente, né? Que pessoas que moram no que o IBGE chama de moradias subnormais, né? Popular favela, né?
temos muitos núcleos carentes em Guarujá, e é uma população que merece uma atenção muito especial, né? Porque a maior parte dessa população é de trabalho informal, quer dizer, não tem ali as seguranças da formalidade e está impedido de trabalhar, né? Então, nesse sentido, eu queria saber o que a Prefeitura de Guarujá vem fazendo para dar um auxílio a essa parcela tão fragilizada da população de Guarujá. Eu vou fazer um intervalo, depois o Walter Suman responde, o Rogério vai comentar também, e fica a pergunta também para eles comentarem, né? Cadê o dinheiro do federal? Cadê a grana da União? Ué? Cadê? Um break, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta, sequência do Ponto de Vista. Rogério Santos, gestor público, né, ele que deixou a Secretaria de Governo aqui de Santos na última sexta-feira, e com a gente também o prefeito de Guarujá, Walter Suman, do PSB. Tá certo? Santana tinha deixado uma pergunta ao prefeito, de que maneira a prefeitura está procurando ajudar, tentando ajudar, ajudando, né, as pessoas mais carentes, né, chamadas comunidades, moradias de risco, essa coisa toda em Guarujá, e eu deixei aberto também a questão que envolve o governo federal. Pô. A grana não chega, amigo. Não chega para o Guarujá, não chega para Santos, para São Vicente, para Manaus, para Belém do Pará. Não chega a grana federal de lugar nenhum. Pois não, prefeito? Tem havido em nossa cidade uma ação conjunta de algumas secretarias, entre elas a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, dialogando com os mais variados setores da sociedade, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e nós estamos dialogando e buscando tomar as devidas ações no momento oportuno. Nós temos no Guarujá 90 mil pessoas que moram em condição subnormal, temos aí quase que 15% a 20% próximo à miséria absoluta, e o importante disso tudo é que a grande preocupação nesse momento é, obviamente, a geração do desemprego, né? Ou seja, o desemprego e a reboque vem a fome. Então, algumas ações imediatas, especialmente nesse sentido, nós estamos tomando. Eu quero salientar que, ao longo desses 3 anos e meio, através do Fundo Social de Solidariedade, foram poupados cerca de 3 milhões e meio de reais, e nós, com a economia dos cofres públicos, mais 3 milhões, e nós estamos adquirindo cerca de 75, 80 mil cestas básicas, que pelo menos minimiza esse momento de muita angústia por parte de famílias que muitas vezes não têm o que comer. Esse processo já está na fase próximo à compra, e enquanto isso, toda essa ação concatenada entre a Secretaria de Desenvolvimento e Ciência Social, Fundo Social de Solidariedade, e o apoio. Eu falo que a solidariedade é a nossa maior arma nesse enfrentamento, né? Ou seja, e facilitando, através do desenvolvimento econômico, a questão de microempreendedores, dando alguns incentivos, a gente tem procurado amenizar. É óbvio que tudo isso precisa passar e a economia retome a sua normalidade, a sua nova normalidade, e a gente possa, pelo potencial turístico que nós temos, resgatar num período mais curto possível o emprego, renda e oportunidade a milhares de pessoas. Ô, Rogério, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ontem deu uma entrevista, né? Você deve ter acompanhado, e surpreso, né? Uma surpresa crítica, né? Ao veto do presidente Bolsonaro a esses 8 bilhões e 600 milhões que sobraram lá, né? Do Fundo de Reservas Monetárias da União, que seria revertido, segundo a Câmara, né, para o combate ao coronavírus, né? Isso foi vetado pelo presidente da República. E sobre o auxílio financeiro aí ao governo federal, estados e municípios, ele tinha uma informação, o presidente da Câmara tinha uma informação, que até o dia 9 ou no dia 9 esse dinheiro deverá ser liberado. Provavelmente o dinheiro deve estar indo a pé ou de joelhos aí pelas estradas esburacadas do Brasil para chegar aí aos municípios e estados, né? Dá para tocar aí sem auxílio da União, enfim? Não, e nós precisamos fazer um pacote também de apoio aos empreendedores, aos comerciantes na nossa cidade. E sem planejamento não se faz gestão pública. Esse recurso é fundamental que entre nos cofres do município, é fundamental que ele chegue de uma maneira mais organizada para que a gente possa planejar e aí distribuir esses recursos através de ações do governo necessárias, principalmente para a questão da saúde, e aí sim poderemos aí abrir mão temporariamente de receitas para socorrer o comércio, a atividade econômica, que é fundamental, né? São 2 pontos fundamentais, a questão da saúde e a questão econômica. Você falou, Boturão, em relação que a pandemia foi subestimada, né? Em termos de número. Na verdade, quando ela começou na China.
Então, os municípios, quando fizeram o planejamento, e os outros países, baseado nos números da China, né, que eram 4 milhões de pessoas infectadas, e na verdade hoje a gente sabe que foi subnotificado, né? Então, é um dos motivos que a pandemia pegou muitos países de surpresa, porque no começo a pandemia começou na China e no Japão. E aí tínhamos números relativos à China e os países começaram a se preparar dessa forma. Mas a realidade hoje mostra que a realidade que a China apresentou não é a verdadeira em termos de números. Eu acho que os países europeus, né, têm a desculpa de realmente terem sido pegos de surpresa. Acho que o Brasil e os Estados Unidos não têm essa desculpa. Os responsáveis nos Estados Unidos, o grande responsável pela tragédia sanitária que acontece lá é o presidente da República, Donald Trump. O mesmo acontece com a tragédia sanitária que acontece no Brasil. O presidente da República, Jair Bolsonaro, é o grande responsável por todo esse drama, todo o mal que acontece aos brasileiros. Não há uma coordenação do Ministério da Saúde. Na verdade, o Ministério da Saúde não tem ministro, né? Ontem ele assinou lá uma portaria nomeando o Eduardo Pazuello, não é? O general Eduardo Pazuello, como ministro interino. Isso não existe, pô. É uma coisa que o prefeito Paulo Alexandre assinar aí uma portaria, enfim, e publicar no Diário Oficial no dia seguinte, nomeando o Zé das Couves como o secretário interino de governo, né? No cargo que era do Rogério Santos. Não existe um negócio desse. Ou o cara é um ministro ou ele não é um ministro. Interino ele já tá certo, prefeito? É uma coisa inacreditável. Ele chamava de gripezinha, de resfriadinho, né, que não vai acontecer nada, isso é uma bobagem, essa coisa toda. E ele impediu que o ministro da época, o Henrique Mandetta, fizesse o trabalho correto que ele começou a fazer. Lembra disso? Boturão, e você falou desse tempo, né? E aí eu destaco mais uma vez a Baixada Santista. Os decretos de calamidade pública da Baixada Santista foram assinados no dia 20. Aí você compara com a Alemanha. 20 de março? Não. 20 de março. A Alemanha, que é um país europeu e a pandemia começou primeiro lá, assinou dia 23. Então mostra mais uma vez a ação assertiva dos prefeitos da Baixada Santista. Antes da Europa, que a Europa tem uma semana epidemiológica mais avançada, porque começou primeiro lá do que aqui, os municípios da Baixada Santista agiram prontamente, né? É por isso que a Baixada Santista, no começo, demonstrou números altos, porque realmente a pandemia começou na cidade de São Paulo e aqui na Baixada Santista, mas com a ação do poder público municipal, de maneira articulada, conseguiu conter esse avanço. E uma das questões importantes foi esse decreto assinado no dia 20, né, que já trouxe uma restrição para as atividades apenas essenciais. A questão do uso da máscara também foi um passo seguinte, mas foi importante. Então eu chamo a atenção que a Baixada Santista ela realmente anteveio essa situação de ação do combate ao Covid. Aliás, os prefeitos trabalharam unidos aqui na região como a gente nunca tinha visto antes, né, Walter Sombra? Exato. Já no dia 19 de fevereiro, quando nós vislumbrávamos já o potencial do risco dessa pandemia mundial, repito, nós elaboramos um comitê e naquela oportunidade até entrei em contato com o Paulo Barbosa da nossa preocupação e daí em diante, cerca de 10 a 15 dias depois desse momento nosso, começamos a nos reunir através de reuniões presenciais e agora por teleconferência e que as ações, isso me orgulha muito, se somos um barco de 1.800.000 pessoas, ou seja, somos conurbados, ou seja, são 9 cidades que compartilham problemas comuns, com alguns com as suas peculiaridades, mas nesse quesito tem tido uma postura exemplar os prefeitos da Baixada Santista, nos defendendo, nos protegendo, reivindicando juntos e respondendo da forma mais ética possível, juridicamente correta e tomando as nossas decisões. É importante que esse enfrentamento de você dar a condição necessária para cada município suportar a pandemia, os riscos que ainda podem decorrer dela e também dialogar com todos os segmentos da sociedade civil, especialmente da área de serviço, de economia, é um ponto fundamental. Agora, repito, ou seja, prefeito sozinho
não faz absolutamente nada. Tem que haver essa comunhão de força, tem que ver o Estado, tem que vir a União, a população é fundamental essa conscientização e o diálogo tem sido uma mola mestra. Hoje à tarde, inclusive, nós estaremos reunindo lá no gabinete os mais variados segmentos, o CDL, Situação Comercial, representantes de shoppings, ambulantes, enfim, para que a gente possa implantar os protocolos higiênicos sanitários para que haja essa retomada consciente, que eu tenho dito. Mas muitos vão pedir para você abrir mão do IPTU, vão pedir para você abrir mão de determinado imposto e tal, e obviamente a gente vê isso aqui direto acontecer em Santos, né, Rogério? O pessoal, as lideranças vão cobrar do prefeito quando deviam cobrar do presidente da República, né? E do Ministério da Economia, né? Essa verba que não chega para os prefeitos e para os estados e para as pequenas e médias empresas, enfim, para os autônomos e tal. E você, evidentemente, e me parece, todos os prefeitos que eu recebo aqui dizem que não tem condição de oferecer, porque a situação já tá, a água está batendo, passando do nariz já, né? Saúde não tem preço, mas tem custo. Aliás, como tudo em gestão pública, né? Eu me orgulho muito nesses 3 anos e meio. Guarujá tem virado no azul, ou seja, a gente tem honrado todos os nossos compromissos com servidores, com prestadores de serviço. Tivemos aí nosso parecer favorável já às contas de 2017. Enfim, nós estamos fazendo a nossa lição de casa. Agora, uma queda de arrecadação de 25% a 30% na principal fonte de renda, de perda, especialmente do IPTU, a princípio nós não temos como fazer nenhuma abertura nesse sentido. Outras taxas de incentivo, outros incentivos nós fizemos, como prorrogação de pagamento de refis, de alguma taxa de alvará, etc., para poder amenizar um pouco esse drama, esse impacto que está tendo. Mas ainda assim, todas as cidades, todos os prefeitos estão sofrendo essa queda de arrecadação que coloca em xeque a manutenção da própria cidade e até a folha de pagamento. Serviços oferecidos também, né? Em Santos mais ou menos isso também, né, Rogério? Não, exatamente. As empresas, elas têm perdido lucro, têm perdido até a movimentação financeira mínima. Só que a empresa, ela visa o lucro, o poder público, o atendimento essencial à população. As prefeituras todas cortaram os seus gastos e focaram na questão da saúde, do social, né, as cestas básicas, o apoio, a segurança alimentar e na questão da segurança, manter a segurança também da cidade e a fiscalização nesse momento. Então, seria nesse momento um prejuízo à própria população se abrisse mão de receita, né? Até inconstitucional. Como é que você abre mão de receita sem justificar, sem colocar uma outra receita possível? Portanto, é importante a ajuda do governo federal nesse momento, que é o órgão capaz de emitir moeda, emitir, enfim, títulos da dívida pública e, nesse caso, num país com a condição financeira do Brasil, é mais do que normal, é o apoio financeiro que pode ser dado. Os Estados Unidos pôde investir 3 trilhões de reais em ajuda econômica porque tinha reservas. O Brasil não, ele vem ao longo dos últimos anos, e não é agora, não é culpa desse governo de jeito nenhum, é um acúmulo de erros e que nós temos anos sucessivos de déficit primário. Então, não temos condições de ter um fundo de apoio emergencial nesse momento, como a Finlândia tem, como os Estados Unidos têm. Então, é importante que o governo federal crie algum sistema que consiga dar apoio financeiro aos municípios, porque as pessoas vivem nas cidades, né? Elas vivem nos países, mas moram, consomem na cidade. Então, é na cidade que tem que estar concentrado todo o apoio e o aporte financeiro. Diga, Santana, pois não. Temos aqui a participação do Sérgio Santana, mas eu queria fazer um pequeno comentário, uma comparação que mostra muito bem como a condução do combate ao coronavírus no Brasil vem sendo muito mal feito. Eu podia comparar muito bem com a Nova Zelândia, com a Coreia do Sul, alguns países da Europa, países nórdicos, mas eu prefiro comparar com os demais países da América do Sul. Os demais países, acho que são 13 países da América do Sul, têm população equivalente à população do Brasil, só que o Brasil tem o dobro de casos de coronavírus e mais que o dobro de mortes. Isso significa dizer o quê? Que os governos locais dos países, Argentina, Paraguai, Uruguai, por aí vai, adotaram medidas muito enérgicas e que acreditaram, perceberam a gravidade da doença, né? E depois o Brasil ele demorou muito para tomar as primeiras medidas e tomou algumas medidas até mesmo inócuas, né? O então ministro Sérgio Moro,
ele anunciou o fechamento das fronteiras do Brasil 2 semanas depois que os demais países já tinham fechado as fronteiras. Quer dizer, são medidas assim, o governo estava batendo cabeça, ao mesmo tempo que o presidente falava que era apenas uma gripezinha. Quer dizer, o Brasil ele teve um delay, que o pessoal chama de delay, né? um intervalo de tempo entre a pandemia, né, acontecer na Europa e na Ásia até chegar no Brasil. O Brasil teve um tempo aí para poder se preparar melhor, mas ainda assim o governo federal preferiu dizer que era uma gripezinha. E vou ler aqui a participação do Sérgio Santana, que ele parabeniza o Rogério Santos pelo trabalho que ele fez à frente da Prefeitura de Santos, e diz que a Câmara de Santos tem contribuído muito para a Prefeitura na questão do isolamento, mas, na visão dele, os gestores públicos têm que mostrar suas autoridades legais. E ele defende aqui que ele chama de reabertura vertical. O que é uma reabertura vertical? Se é que a gente pode explicar isso. Eu acredito que é uma reabertura com horários programados, de maneira flexibilizando aos poucos. É isso que o Sérgio... E, aliás, agradecer à Câmara Municipal de Santos, ela foi importante porque economizou recursos, devolveu 10 milhões de maneira antecipada e, principalmente, o Sérgio, aí destacar a atuação do Sérgio. O Sérgio conseguiu uma boa parceria pública com privada através de uma empresa. Pode falar? Pode. A Farmaconde, aqui na cidade de Santos, que pulverizou, fez a higienização de vários bairros, aí praticamente 400 quilômetros aí de ruas e calçadas que foram higienizados de forma gratuita através de uma ação do vereador que trouxe uma empresa privada para fazer isso sem custo nenhum para o município. Foram 2 dias de higienização na cidade de Santos, principalmente nos bairros da Zona Noroeste. Eu vou pedir então para a Farmaconde, já que ele fez aqui o anúncio, mandar umas máscaras assim, iguais a essa do Rogério Santos para a gente aqui, porque essa aqui me incomoda um pouco, viu? Me usar no dia a dia, viu, meus amigos da Farmaconde. Prefeito, já tem aí basicamente por onde vai começar essa etapa nova aí de reabertura da economia, shopping center, por exemplo, na cidade, poderá ser aberto, enfim, já tem alguma... A faixa laranja... Vai debater ainda, vai esperar ainda uma definição por conta dos comerciantes, da associação comercial e dos lojistas, enfim. Hoje, repito, nós vai ter uma reunião, né? Estaremos nos reunindo com esses segmentos todos e estaremos fazendo uma apresentação de números da epidemia na Baixada, na cidade, e, obviamente, nos pedindo para que haja um compromissamento por parte desses segmentos em fazer com que sejam cumpridas todas as medidas. Especialmente hoje está agendado com vários segmentos e o objetivo em estando na faixa laranja, retomada de atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércio de rua, shopping center, que é a grande expectativa aí por parte da massa da população, já amenizaria apenas 20%, com toda programação, horários, enfim, todos os cuidados necessários. Nós queremos já iniciar, né, ou seja, essas atividades, já com todo o consenso entre os empresários que fazem parte desses segmentos. Mas e aí como é que seria, por exemplo? Né? Não vai poder ou não deve ter aglomeração, né? Isso é a prioridade número 1. A aglomeração é o item número 1 que você tem que evitar, né? Ou seja, esse é o combate número 1, ou seja, que nós temos que o tempo todo evitar a aglomeração, multiplicação de infectados e as consequências que doravante possa ter. Shopping center, quem tem adotado uma boa sistemática é a rede de supermercados, atacadistas, ou seja, todos esses cuidados necessários. E também esse distanciamento, número de pessoas ocupando determinada metragem dentro do ambiente dentro do estabelecimento, ou seja, e todos os demais cuidados que a Secretaria de Vigilância, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica em nossa cidade já tem tudo programado e estaremos apresentando a todos eles. Então, muito bem, ao final dessa reunião estarão assinando um termo de que foram notificados dessas medidas, necessidades, o passo a passo a ser tomado, para que facilite a fiscalização. Nós não temos braço para fiscalizar, é um universo hoje enorme que nós temos. Por isso, essa premissa da conscientização por todos os representantes de segmentos é fundamental, ou seja, nos dará muito mais tranquilidade ainda e segurança para evitar a aglomeração e, por consequência, a disseminação do vírus. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos para falar de outros temas, né? Obras importantes no aeroporto em Guarujá, né? A nova entrada de Santos aqui
na cidade, enfim, outras questões que vão seguindo em frente, né, apesar de todo o drama do coronavírus. Já, já. Muito bem, voltamos, né, ao terceiro bloco e último aqui do Ponto de Vista, e a gente conversando com o Walter Suman, prefeito de Guarujá, com o Rogério Santos, gestor público, né, e a gente avaliando aí todas as questões que envolvem o coronavírus, os problemas que estão sendo enfrentados, as dificuldades financeiras do pequeno, médio comerciante, e especialmente das pessoas, os autônomos, enfim, e o drama das pessoas que estão desempregadas, tudo isso a gente já debateu com muita profundidade. Agora temos aí uma boa possibilidade, o Aeroporto Civil Metropolitano, que vai para as mãos da Infraero, é isso, prefeito? Estamos contratualizando com a Infraero. Lembrar que desde o início do nosso mandato tem sido um foco que nós não estamos perdendo de vista, até por ser um equipamento, obviamente, não só importante para Guarujá, Vicente Carvalho, especialmente para a Baixada Santista, considerando aí a nossa região com porto, retroporto, um polo industrial e o maravilhoso potencial turístico que nós temos. Ou seja, em vigência desse quadro todo de calamidades, epidemia, a aviação civil sofreu aí um retrocesso enorme, mas nós não perdemos esse foco. Nós estamos contratualizando com a Infraero, que irá administrar o Aeroporto Civil Metropolitano, obviamente responsabilizar pela gestão da homologação, da homologação da pista, licenciamento ambiental, da gestão, ou seja, da operacionalização desse equipamento que com certeza é importante. E tenho convicção de que, de acordo com as autoridades superintendentes da Infraero, voos executivos poderão estar sendo realizados, e a gente torce para que isso realmente ocorra. Não é alimentar aqui falsa esperança, mas é pela determinação, pela boa vontade, que até o final do ano alguns voos executivos já comecem a ocorrer no futuro aeródromo civil metropolitano. Esses voos executivos ligariam de Guarujá, na nossa região, até, por exemplo, até o Rio, por exemplo? Rio, Belo Horizonte, Curitiba, e até, óbvio, com tempo médio aí, naves de porte médio também, aeronaves de porte médio, segundo eles. Segundo, seria bom para a região toda, né, Rogério? Não tem dúvida. Exato. Hoje é uma tendência, com toda essa situação pandêmica, econômica, mundial, de um protecionismo, né? Os países vão se fechar, sim, em termos de recuperação econômica dentro do país, a gente já vê esse movimento, e assim a região metropolitana da Baixada Santista, ela tem que trabalhar dessa forma como estão trabalhando na pandemia, e com certeza o aeroporto do Guarujá vai ser um grande ganho para toda a região metropolitana da Baixada Santista. Nós vamos ter um aeroporto, por exemplo, praticamente conectado com o terminal de passageiros de cruzeiro marítimo, e essencial a contribuição do cruzeiro marítimo para a aviação e a aviação para o cruzeiro marítimo. É um modal interligado. Nós teremos ali uma conexão com Guarujá em termos do centro de convenções, que é importante, né? A rede hoteleira do Guarujá ela é importante para a cidade de Santos, ela complementa, e a da cidade de Santos complementa o do Guarujá, e assim com todas as cidades. Nós temos que pensar realmente, eu acho que o amadurecimento do Condesb nesse momento é fantástico, porque não só na questão da saúde, mas na retomada econômica regional. Diga, Marcos Santana, Martinho Leonardo. Martinho Leonardo na área aqui. Uma dúvida é isso. Ele pergunta se essa questão do coronavírus no estado de São Paulo não é aqui em relação à classificação na região, não é um resquício do resultado da eleição de 2018. Difícil acreditar uma coisa dessas, né, Rogério? Eu acredito que não. Houve um erro realmente de números. A gente sabe que aí os sistemas, infelizmente, públicos de comunicação estão evoluindo, é um momento de evolução, há um delay dos números, os prefeitos se juntaram, reuniram os dados, agora existe um comitê metropolitano de acompanhamento dos números em tempo real, para que seja passado com uma maneira mais eficiente para o governo do estado. Eu não vejo como uma questão política, eu vejo como um erro, não dos técnicos que elaboraram, que são os técnicos que elaboraram o plano de São Paulo, a retomada é um plano muito bem feito, mas foi um erro de delay de dados. A gente tem certeza que não há nenhuma questão política envolvendo esse assunto. Houve um distanciamento aí político do governador João Dória, da Baixada Santista. A gente criou aqui, eu criei aqui no Ponto de Vista, o Dória desce a serra, porque ele passou 2019 inteiro, absolutamente inteiro, sem vir à Baixada Santista. Ele veio no Santos e Flamengo e tal, foi aquele último jogo, o Santos ganhou de 4-0 e tal, veio aí com a camisa do Santos, o prefeito Paulo Alexandre o acompanhou, não vale, tem nada a ver. Desceu de helicóptero no CT, foi para Vila Belmiro e tal, dali pegou o helicóptero e foi embora para São Paulo.
e participou de um evento também, uma discussão portuária, que foi lá no Sheraton Hotel, saiu do heliponto do Palácio dos Bandeirantes, desceu no heliponto do hotel, desceu, participou do evento, fez a palestra, voltou, pegou o helicóptero, desceu no Palácio dos Bandeirantes de novo. Quer dizer, isso não vale. Aí, em janeiro ele veio realmente, participou da inauguração do ginásio lá na Zona Noroeste, né, Rogério? E participou aqui na TV Santa Cecília da inauguração dos novos equipamentos. Tudo bem. Depois todo mundo percebeu que eu parei de falar sobre isso, né, da vinda do Dória à região, por conta do coronavírus. Se o epicentro é a Grande São Paulo, é a capital paulista, né, é evidente que ele tem que ficar ali mais próximo da situação mais grave, né? Mas imagino que o prefeito Walter Sumo tem a mesma opinião aí do Rogério, né? Não é uma questão política. Não, eu comungo da mesma opinião que o Rogério. Seria inadmissível você imaginar uma situação em saúde pública tão grave como essa, você politizar. Isso não seria justo para com toda a sociedade. Parte do princípio que o Comitê de Contingenciamento do Estado de São Paulo é composto por figuras ilustres da área de epidemiologia, infectologia, área médica, enfim, paramédica, social. E eu tenho certeza que a maneira como está sendo conduzido, a gente não tem nenhuma crítica nesse sentido pela seriedade técnica que tem sido conduzido. O que realmente, né, nos aflige muito é essa questão desses números que não foram devidamente havido um consenso por parte da Secretaria de Estado de Saúde ou do Governo do Estado, junto com a da Baixada Santista. Ou seja, isso causou essa manutenção da nossa região numa zona que realmente manter a restrição, sem alimentar a boa esperança, a expectativa de um segmento que anseia pela retomada e pela flexibilização, é fundamental. Então, é questão de dialogar. Eu acho que enfrentamento não leva absolutamente a nada. Eu acho que qualquer momento como esse... Eu tenho dito lá em Guarujá, Boturão, que a gente vivencia isso todos os dias, que a tragédia encruzilhada, onde se encontram o oportunismo, a ignorância e a solidariedade. Então, nesse momento, tem pessoas que têm solução para tudo, acho que está lá o dedo, né? Ou seja, tem os oportunistas que nada plantaram ou semearam ou sequer fazem uma atitude de solidariedade, de ação social na cidade e se acham no direito de criticar, de jogar pedra o tempo todo. O que a gente tem feito é trazer essas pessoas a proporem soluções juntamente conosco, ou seja, então, e essas são as ações. Eu acho inadmissível politizar nesse momento, não quero ver, não acredito, não creio que seja esse viés, mesmo porque o diálogo tem sido pautado em dados, em evolução, em critérios bem definidos. É lamentável, né, que a gente tenha visto, como disse o Rogério há pouco aqui, os prefeitos aqui da região se uniram como nunca, né? Participaram juntos, lutaram juntos, enfim, pediram isolamento, promoveram isolamento, fecharam praias, essas coisas todas, enfim. E o presidente da República vai num sentido contrário, para com isso, não é nada que isolar nada, isso é uma gripezinha, isso vai passar logo, o pessoal tem que estar à rua para trabalhar, enfim. O peso da palavra do presidente da República é infinitamente maior que de todos os governadores juntos. Ainda mais com o peso de prefeito, pô, sabe? Esse é o drama que, sinceramente, eu acho que é imperdoável, né, do que fez o presidente da República e a contribuição negativa que ele deu e o que ele atrapalhou, né, os prefeitos, todo o país, e a gente, claro, a gente vive e mora aqui na cidade de Santos, na Baixada Santista, em Guarujá, em São Vicente, Praia Grande, a gente vive o nosso drama aqui, né, prefeito? Então, eu acho que isso realmente é imperdoável, a região não pode perdoar uma atitude como essa num presidente da República. Eu vou recorrer aqui a um provérbio bíblico: casa dividida não para de pé. Imagine um país dividido, onde as principais autoridades se dividem e não se unem num momento tão importante nesse combate ao inimigo invisível que você não sabe qual é o comportamento. O que a gente tem pela rua é uma roleta russa o tempo todo, escolhendo a quem ele vai disparar e quem ele vai ceifar a vida. Ou seja, mais do que nunca, esse momento que a sociedade está vivendo, que o mundo está vivendo, é uma mudança de paradigmas, de conceitos, de chamar todo mundo a se solidarizar mais, a compartilhar, dialogar e não divisão. Ou seja, ou nós vamos seguir aquela imunidade de rebanho, tipo, o salve-se quem puder, a seleção natural de Darwin, né? Ou seja, sobrevive os mais fortes. Morreu. E o colapso? Nós temos cenas tristes,
terríveis que muito perto de nós aqui, Guayaquil, Quito, a própria na Europa Manaus. mesmo, são cenas lamentáveis. Que a gente assistiu ali. Eu, enquanto médico, eu jamais imagino viver isso na minha cidade ou na minha região. Seria deplorável, seria lamentável. Então, esse controle, eu diria que essa rédea curta que nós estamos tendo, ou seja, o freio de mão puxado para que essa curva não ascendesse, e nós ainda estamos sob risco. Ninguém tem zona de conforto aqui, não. É o tempo todo, né, educação, prevenção, restrição, punir para que a gente possa sair logo disso. Senão vai explodir todo mundo. Prefeito, e acho que sempre é bom lembrar que ao mesmo tempo de que os comerciantes, os empreendedores fazem uma pressão muito forte aí nos prefeitos para a reabertura do comércio, tem que lembrar a falta de ação do governo federal. Vamos lembrar de que, inicialmente, aquele auxílio de R$600, Bolsonaro queria apenas R$200. Depois de muita pressão, mudou na Câmara, que foi para R$600. E o auxílio aos microempreendedores individuais, os pequenos e médios empresários, até agora não saiu. O BNDES anunciou algumas linhas de financiamento aí, mas acho que 14% para folha de pagamento e 40% para capital de giro que foi liberado. Quer dizer, os pequenos empreendedores têm dificuldade de ter acesso a esse crédito. E também vamos lembrar de que Paulo Guedes, naquela fatídica reunião do 22, ele quer que pobre se exploda. E pobre, na concepção dele, além dos empregados domésticos, dos empreendedores, são os pequenos e microempresários. Ele considera ali que o pobre ele não vai ajudar. O pequeno empresário ele não vai ajudar apenas os grandes. Rogério Santos, na Ponta da Praia, na nova Ponta da Praia, nós já temos a avenida pronta, né? A parte viária pronta, temos o centro de convenções aceleradamente, né? Então, provavelmente estará pronto em breve. E já temos pronto também o novo mercado de peixes, né? Mas aí a inauguração e parece que vai mais para frente mesmo, né? Não, já há um movimento de transferência dos permissionários, sim, de planejamento. O restaurante no mezanino está quase pronto e logo, logo estará aberto o mercado de peixe. Realmente é um equipamento fantástico, muito bonito, muito de uma qualidade incrível. Não só na questão estética, mas principalmente na questão sanitária. Nós teremos ali um reservatório, uma câmara frigorífica específica para os resíduos do peixe, enfim, toda uma logística programada para o descarregamento da mercadoria, enfim, totalmente climatizado, sem odor, dando uma melhor qualidade de ar, não só para as pessoas que estão lá dentro, mas também de todo o entorno das pessoas que moram ali no entorno do mercado de peixe. E realmente a cidade de Santos ganha um belíssimo equipamento comercial, mas principalmente turístico. E a entrada da cidade, as obras vão avançando também, né? Podemos ter a inauguração aí do próximo viaduto agora, ainda neste mês de junho, julho, não? Sim, o começo do segundo semestre teremos a inauguração provavelmente do viaduto, ali na Martins Fontes, Nossa Senhora e Fátima, e também no fim do ano, mais para o fim do ano, a ponte que liga o São Manuel, o bairro do São Manuel, com o Bom Retiro. E aí sim teremos a maior parte das obras concluídas dessa grandiosidade que são as obras da entrada da cidade, que envolve corredor de ônibus, ciclovias, novas calçadas e principalmente a questão da macrodrenagem e da microdrenagem da Zona Noroeste. Rogério falou de ponte aqui, imagina que ponte me veio à cabeça aí, o prefeito Suma. É uma lenda, né? Não vou falar dessa lenda urbana, mas vamos lá, né? Me permita só dizer também que nós estamos vivendo aí em meio a duas calamidades, eu diria a questão drama social, e em meio a isso tudo, esse é um ano que realmente essas calamidades tiraram um pouco do brilho de tantas obras que Guarujá tem levado a cabo, ou seja, ao longo desse ano, era para nós estarmos celebrando o tempo todo, mês a mês, várias conquistas, ou seja, hoje nós temos obras fundamentais como a macrodrenagem, que era um sonho antigo para combater as enchentes, que desde o início é um trabalho de busca de recursos, a cidade goza de um crédito moral, financeiro, conseguiu buscar recursos para 124 milhões de reais de pavimentação, especialmente no Paicará, que não via pavimentação de ruas há décadas, são mais de 110 ruas e avenidas, além do que a própria iluminação pública. Hoje eu tenho certeza em dizer que em 3 anos e meio a cidade está muito mais iluminada, cuidada, limpa, acessível, monitorada e segura. Então, são uma série de obras, inclusive fortalecendo os nossos equipamentos turísticos, mirantes maravilhosos sendo construídos, né? Mas
nós estamos cumprindo a nossa missão, são obras necessárias, contratualizadas, que tem início, meio e fim, com pena até de perder recursos. Por isso, mas estamos enfrentando as duas coisas ao mesmo tempo, realizando obras, mantendo a cidade, zelando pela cidade, enfrentando a pandemia. Muito bem, finalzinho aqui do Ponto de Vista, quero agradecer ao Rogério Santos, mais uma vez participando com a gente aqui, trazendo informações importantes a respeito do combate ao Covid em Santos, da região. Obrigado, valeu, Rogério. Não, eu que agradeço, Boturão. Prefeito, obrigado pela presença também, né? Trazendo aí informações importantes sobre Guarujá, fazendo um balanço aí da gestão e vamos acreditar que vamos vencer essa luta, né? É isso aí, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço a todos, uma excelente semana ainda, que está em um final de semana que está chegando, né? Obrigado, prefeito. Obrigado, Rogério. Santana sempre conosco. Ponto de Vista de segunda a sexta é ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30. Segunda a quinta, a reprise é às 8 da noite. Na sexta-feira é à meia-noite. Tchau. Valeu. Obrigado, gente.